trabalhava muito e não conseguia ficar em primeiro lugar. Só que aí eu peguei, parei e falei assim, mas espera aí, o que eu tô fazendo de errado? E aí foi onde eu pensei, eu falei, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou achar defeito em quem tá tendo resultado, ou então eu vou aprender com os melhores, pra eu também poder chegar lá. E eu comecei a mapear. Então eu lembro que na época eu comecei a sentar ao lado dos melhores, comecei a mapear tudo. E aí eu comecei a fazer o seguinte, falei assim, eu vou trabalhar igual gente normal, horário de expediente, e o restante, e essa foi a primeira técnica da produtividade que eu desenvolvi. Em vez de trabalhar mais, eu vou trabalhar menos, vou trabalhar o horário normal, só que eu vou estudar mais. E aí eu falei, eu vou afiar o machado, vou descobrir o que tá me faltando. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje com a gente aqui, a Tatiane De Angela. Pronunciei correto? Pronunciou direitinho, então, raro a gente poderia, não é raro porque você me ensinou antes, senão eu ia fazer errado, mas a gente poderia começar falando da origem. De onde vem? Olha, eu falo que é italiano, porque eu sou descendente italiano. Mas isso aqui é uma longa história. É interessante porque todo mundo fala assim, nossa, Tati, que bonito esse nome, De Angela e tal. E por muitos anos eu defendi a ideia de que, nossa, é descendente italiano e tal. E aí eles falaram, mas cadê esse nome na sua mãe, no seu pai? E eu fui olhar e falei, mãe, cadê o nome? Por que você não tem De Angela? E aí eu falei, minha família italiana é Roncato e Zanata. E aí eu fui descobrir isso porque uma pessoa que era italiana pegou e falou assim, eu conheço todas as famílias italianas, eu nem sabia que tinha isso. Falei, você conhece todas as famílias e De Angela não existe lá. Falei, como não existe? Eu sou De Angela, eu sou italiana. Aí eu fui atrás disso e aí minha mãe falou, não, De Angela foi eu e o seu pai que criamos lá na hora, no cartório e tal. Eu falei, então é nome artístico. Sou descendente por muitos anos, eu defendi a ideia de que é descendente italiano. Desde sempre é nome artístico, desde sempre. Desde sempre, boa, boa. Então, eu queria agradecer de cara pela tua participação e presença. Muito legal pra você estar aqui. Obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite. E você que está assistindo a gente quer falar sobre uma coisa que a gente tem aqui o tempo inteiro um flerte com esse lugar, e eu queria ouvi-la bastante sobre isso, que é, por que a palestra ou o ato efeito de palestrar é legal para o empreendedor? E que tipo de lições e que tipo de caminhos a gente pode utilizar indo neste lugar, ou usando este lugar, para melhorar a nossa imagem, o nosso posicionamento, a forma com que as pessoas nos veem, etc, etc, etc e tal. E eu queria também te dar um presente aqui em agradecimento à tua vinda. Muito obrigado de fato. Que lindo! Se quiser abrir, fica à vontade. A gente já chega recebendo presente. É isso, é isso. Eu trouxe presente para você também. Opa, viu? opa! Um pouquinho já entrego. Olha. Que lindo! Adoro. Adoro. Já vou tomar aqui meu café, meu cappuccino. Boa. Amo. Obrigada. Obrigado você de verdade por estar aqui com a gente, tá? Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Se você quiser começar, talvez a gente pudesse começar, ô Tati, você dando uma visão geral, assim, quem é a Tati? De onde vem? O que pensa? O que come? Sim. Bom, eu sou uma menina que vem lá de Goiânia. Goiânia. E eu falo que eu sou uma improvável e eu aprendi, dentro de toda a minha história, quando eu olho para trás, assim, eu aprendi a valorizar as minhas fraquezas e transformá-las em fortalezas. Porque, primeiro, minha maior fraqueza era ser produtiva. Eu era uma pessoa muito improdutiva. E quando eu descobri isso, quando eu tomei consciência de que eu era improdutiva, eu estudei a ponto de me desenvolver e me tornar especialista nesta área. Improdutividade? Estaciona aí. Vamos voltar lá na improdutividade. Quando é que você se deu conta que você era uma pessoa improdutiva? Em que momento da vida? O primeiro momento foi quando eu tinha 7 anos de idade. Eu morava na casa foi assim. Eu morava numa casa que foi construída no quintal do meu avô. Porque os filhos, quando casavam, não tinham dinheiro para comprar um lote, para construir uma casa. O que eles faziam? Construíam um barracão no quintal mesmo. Então, meu pai construiu um barracão no quintal do meu avô. Ficava aqui meu tio, meu outro tio, a casinha do Toquinho, meu vira-lata, e a minha casa. Parecia uma aldeia. E lá nessa aldeia morava meu primo Murilo.
A gente estudava na mesma escola, a gente morava muito próximos. E aí, eu e o Murilo, a gente estudava na mesma escola, voltava para casa, ele ficava brincando o tempo todo, eu ficava vendo ele brincando lá da janelinha lá de casa, e eu estudando. E eu estudava muito, porque eu tinha um grande sonho. Meu maior sonho era viajar. Todo ano eu viajava, eu só viajava para Itumbiara. Conhece Itumbiara? Não tenho noção do que é, não. É perto? Interior de Goiás. Eu só viajava... O que tem lá? A casa dos meus tios. Aí era de graça, entendeu? Eu só ia pra lá. Só que eu era uma menina sonhadora. Eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo, sabe? Eu queria ir pra Uberaba, Araxá. Pra mim isso era o mundo na época, legal, sabe? Legal. E aí minha mãe falava, minha filha, a gente não tem condição de te levar pra conhecer o mundo, porque a gente não estudou. Então, minha filha, estuda. E eu estudava muito mais que o Murilo. Eu ralava esse traço muito. Da viagem, do mundo mais aberto, de encontrar outras possibilidades em outros lugares, você reputa sendo um traço do pai ou da mãe? Ou de ambos ou de nenhum? De querer conhecer o mundo? É. Olha, os dois não viajavam muito porque eles não tinham muita condição financeira. Mas depois, mais tarde, eu fui descobrir que o meu pai ele era pai de criação. E aí, se for pegar pela genética, o meu pai biológico, ele viaja muito. Pois é. Talvez tenha alguma questão genética nisso. Tanto é que esses dias minha mãe estava me falando, ela falou assim, Tati... você puxou muito o seu pai biológico, a veia empreendedora e tal, apesar de eu nunca ter convivido com meu pai biológico. Okay. Eu acredito bastante nisso, você traz o traço, no DNA no traço. Exatamente. É só você olhar para aqueles casos em que o filho ele repete o pai, mesmo ainda quando ele não tem consciência, ele não trabalha com o consciente, ainda numa idade muito tenra. Exatamente. 1 ano, 9 meses. Aí ele dobra o pé do mesmo jeito, ele põe a perna em cima, ele coça o pé do mesmo jeito. Tá no nosso DNA, faz parte. E quando a gente olha para trás, por exemplo, da minha família não tem ninguém que empreendeu. Ninguém. E quando fala, Tati, da onde você tirou esse negócio de empreender? Porque aos 7 anos eu já vendia amostrinhas de perfume usadas da Avon, que minha avó me dava para eu brincar. Que legal. Da onde você começou a vender, empreender para arrumar sua mesada que você não tinha? Né? Não tinha referência em casa. Que legal. Então, talvez tenha essa questão da genética claro. aí mesmo. E você, em algum momento, ainda nesse seu processo de evolução mesmo enquanto mulher, empreendedora e tal, você chegou a trabalhar em ambiente corporativo? Chegou a trabalhar para alguém ou nunca trabalhou para alguém? Trabalhei antes disso, com 23 anos. Foi assim, antes de trabalhar com 23 anos para alguém, eu fiz muitas coisas. Trabalhei em marketing multinível, trabalhei como sacoleira, pegava semijóias consignado para vender. Então, eu trabalhei muito como profissional autônoma, sempre buscando ganhar um dinheirinho ali. Mas aí eu trabalhei numa faculdade como vendedora. E aí, nessa faculdade como vendedora, ali foi um dos pontos de virada para eu descobrir a questão da produtividade. Antes, com 7 anos ali com o Murilo, que era o meu primo, por que eu descobri que eu era improdutiva ali? Porque eu estudava muito mais que ele e ele sempre tirava melhores notas que eu na escola. Ali foi o primeiro ponto de virada, que eu olhava e falava, gente, o Murilo só brinca o tempo todo. E eu me matando de estudar, não conseguia tirar notas tão boas como ele. E aí ali eu fui percebendo a primeira lição. Ele é produtivo e eu não. Aí depois, quando com 23 anos na faculdade, eu trabalhando na área de vendas, eu ralava, porque eu sempre tive, assim, muito sangue nos olhos, muita vontade de vencer, sabe? E nessa época que eu comecei a trabalhar na faculdade como vendedora, eu tinha um salário fixo de R$500. Caraca. O restante Você tem quantos anos hoje, Tati? Hoje eu tô com 37. 37. O restante era comissão. E aí o grande detalhe minha mãe estava endividada, porque na época ela ficou desempregada e ela tinha acabado de sair de um casamento que deu errado e ela estava depressiva. Então a gente estava numa fase muito difícil, assim, sem ter condições até de colocar comida em casa. E eu com R$500 tendo que pagar uma dívida da minha mãe de R$50 mil, que a gente nem pagava, né? Não tinha condições mesmo. Então, nessa época, eu peguei e falei assim, eu vou dar certo na vida, eu vou virar o jogo. E eu comecei a trabalhar 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Só que ali foi onde veio de novo. Com vendas. Só que mesmo eu trabalhando loucamente, mais que todo mundo naquela empresa, eu não ficava em primeiro lugar nos primeiros meses. E aí foi onde eu peguei e falei, o que há de errado comigo? Por que eu não fico em primeiro lugar? Eu tenho motivação, eu tenho ânimo, eu tenho disposição. Será que não tinha um traço de TDAH nessa conversa aí? Você chegou? Eu tenho. Tem pra caralho, né? Nossa, eu tenho pra caralho. Agora eu virei o cara que diagnostica pra todo mundo, mas tá muito nítido. Tá muito nítido. Em geral, o cara que tem TDAH, ele...
o déficit de atenção, que me parece que é onde você tá em algum lugar, ele faz isso com a gente. A gente acaba se dedicando pra caralho na escola. Não é que você é o desligado. É o que você, mesmo gastando mais tempo para poder estar preparado, o déficit de atenção, a gente fica no looping, aquilo não é assimilado da mesma maneira. Será que estava aí? Uhum. Nossa, eu já comentei, eu falei assim, por exemplo, eu admiro pessoas que leem um livro em 1 hora. Eu, para ler um livro, tenho que ler em voz alta e parar num parágrafo e ainda explicar para mim mesmo o que eu acabei de ler, porque eu me distraio fácil demais. E aí, eu tenho mais dificuldade de assimilar as coisas, memorização. É péssima. As pessoas falam, Tati, você dá aula e você grava os nomes e tal. Eu falei, porque eu já falei 50 vezes. Quem falar 50 vezes também vai gravar as coisas, deve ter provavelmente um lance de você se escutando funciona melhor do que você lendo sozinha, né? Isso. Então, e isso é uma das coisas da palestra que eu falo. Eu falo assim, quem ensina, aprende 2 vezes. Aprende 2 vezes. Eu acho que isso me ajudou a ir para a área das palestras também. Porque o tempo todo eu fico dando aula para mim mesma, dando aula para as paredes. E aí vai desenvolvendo a didática para você poder ensinar para outras pessoas. Você acaba tendo que, de alguma maneira, se conhecer para se preparar, sabendo das suas limitações, e, portanto, você acaba criando mecanismos que funcionam para você, né? Exatamente. Nossa, é muito louco. Você estava me contando a cronologia. Então, você estava lá desde pequena com teu primo, que ele não entendia, que ele ia melhor que você, e você se descobriu como não produtiva. E aí? Isso. Quando eu descobri, eu perguntei pro Murilo. Falei, Murilo, mas por que você nunca estuda e você é mais produtivo que eu? Que você consegue tirar mais notas. Eu não falei mais produtivo, porque eu nem sabia dessa palavra na época. Eu falei, mas você tira mais notas que eu? Aí ele pegou e falou assim, uai, Tati, é simples. Eu presto atenção na aula. Eu falei, uai, mas Murilo também presta. Ele falou, não, Tati, eu já vi você viajando na maionese. Ele falou assim, fora que você fica passando bilhetinho em sala de aula. Eu faço network na hora errada, né? Eu ficava passando bilhetinho em sala de aula. Alguém não avisou ela que era no intervalo, entendeu? Exatamente. É naquela hora do cálculo de trigonometria que ela quis fazer isso, entendeu? Bem isso. E aí eu peguei e falei, bom, então eu vou prestar atenção na aula, né? E aí eu cheguei lá no outro dia prestando atenção na aula, vidrado professor. E aí ninguém me contou também, naquela história da PNL que fala assim, eu não posso distrair, eu não posso distrair. Quando mais eu olhava pro professor e falava, eu não posso distrair, mais eu distraía. Mais distraída você tava. Aí eu tive que começar a anotar os principais pontos que o professor falava para me manter. Quem é que tá nesse lugar do déficit de atenção lá? O pai ou a mãe? E aí tô falando do pai que você tem como pai mesmo. O que você Sim. O pai que você fala biológico? Não, de criação? O de criação, Olha, o de criação também eu convivi com ele só até os 11 anos, porque ele foi assassinado. Ele faleceu. Pelo que eu lembro dele, eu não lembro dele ser muito distraído, não. E não lembro, não da vejo mãe minha também mãe não sendo distraída. Talvez você puxou seu pai todo, então? Seu pai biológico, talvez? Pois é, não sei se ele é distraído também. Vou ter que falar, me conta aí se eu peguei essa distração do seu DNA aí também. Mas tem essa distração total. Só que aí é a questão. Às vezes a gente fala, eu sou assim mesmo. Só que eu descobri que tudo tem uma forma da gente aprender a lidar. Quando a gente quer ter sucesso, quando a gente quer ter resultado, a gente não pode falar, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E aí eu falei, beleza, eu preciso aumentar minhas notas. E eu sou competitiva, eu precisava tirar notas melhores que o Murilo. Eu fui desenvolvendo meus próprios métodos. Eu tinha que estudar mais? Tinha. Quando você se viu assim, desenvolvendo seus próprios métodos, você tem noção? Que idade você tinha quando você começou a pensar desta maneira? Foi ali dos 7 para os 8 anos 7, mesmo. 8. Ali, quando o Murilo me alertou que eu não prestava atenção na aula, eu comecei a desenvolver meios assim de prestar atenção. Eu falei, vou anotar o que o professor fala, eu vou criar forma, vou mascar chiclete enquanto ele fala para ver se eu fico ali atenta. Porque eu também sinto muito sono. Se eu não estiver ativa, eu durmo. Entendeu? Então eu tenho que ficar o tempo todo em movimento para não dormir. Aí eu sempre vou criando. Você já foi diagnosticada de fato com TDAH? Passou no médico e tudo mais? Só quando os psicólogos conversam comigo, não fazendo os testes. Você sabe que vai ser bom pra caramba pra você? Porque né? tem medicação, inclusive, que tira esse lugar aí da alta sonolência. Então, quando você faz a análise, e eu tô falando isso por quê? Porque a partir desse podcast que eu fiz, olha só, vou te contar a história. Há 6 meses atrás eu fiz um podcast aqui com uma farmacêutica, a Cá, falei pra você, e ela falou que eu tinha. Dali pra frente eu fiquei inculcado com aquilo. E eu falei assim, porra, tá todo mundo me dizendo, então deve ser verdade esse troço.
Aí eu fui atrás, fui ao médico, aí você passa no psiquiatra, você passa lá no neuropsicólogo, e aí começa uma bateria de testes, de análises, até você ter de fato o diagnóstico. Meu diagnóstico saiu aí há uns 3, 4 semanas atrás. Então o meu caso em específico é eu tenho TDAH, o meu DA é pequeno, então tipo déficit de atenção eu tenho, mas não é o principal. O meu é da hiperatividade, e aí explica a vida. Tati, é mágico fazer, cara. Eu recomendo muito. Todo mundo que puder fazer é muito mágico. Porque parece que você abre a cortina da tua vida e você fala assim, caraca, agora eu entendi aquele outro momento. Por que isso, por que aquilo outro. O teste é tão complexo que você passa vários dias fazendo e ele te entrega 2 coisas. Que tipo de déficit de atenção você tem e qual é o seu QI. Isso eu não sabia. Olha. Eu fiquei sabendo só na hora lá que o médico... Porque a neuropsicóloga manda pro psiquiatra o laudo. E no laudo já tá lá, toda a coisa descritiva e tal. E é muito maluco. E ela não me mandou, ela mandou pra ele. Depois que ele me falou, que ele me passou. E quando você para pra ler, cara, é mágico. Eu já fiz meu teste QI, mas nem lembro mais. Não, também, cara, né? é mágico, assim, é mágico. Você fala, caraca, então agora eu me entendi. Por que que o Murilo ia melhor? Por que que eu tive que desenvolver uma técnica? Por que que eu durmo ou por que eu sou mais acordada? Por que que eu tive que criar mecanismos para poder passar por esse negócio que é o TDAH e continuar do jeito que eu tô? Porque se eu talvez tivesse tido o diagnóstico lá atrás... Talvez eu teria medicado, eu teria criado outros mecanismos, talvez eu seria uma outra pessoa, sabe? É mágico, fica aí a dica pra você. Perfeito. Vamos voltar. Olha, uma das coisas que eu desenvolvi, assim, que eu tenho muito orgulho, mas eu acredito que é legal a gente pedir muita ajuda de especialista, é fazer um trabalho muito da mente, assim, sabe? De falar assim, eu vou ter resultado apesar das fraquezas, das dificuldades, apesar das limitações. Né? Eu falei assim, eu tenho limitações e outras pessoas vão ter outras limitações. Exato. Mas isso não vai me impedir de ter os resultados que eu quero ter. E aí foi por isso que eu comecei a crescer, porque lá na época da faculdade passou um filme na minha cabeça, porque de fato eu trabalhava muito e não conseguia ficar em primeiro lugar. Só que aí eu peguei, parei e falei assim, mas espera aí, o que eu tô fazendo de errado? E aí foi onde eu pensei, eu falei, eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou achar defeito em quem tá tendo resultado, porque a nossa tendência é essa, natural, né? Falar, mas por que ele, né? Como tipo, assim? Não, é parente do dono, deve estar fazendo os contratos tudo de qualquer jeito, assim eu também teria resultado, deve estar tendo informação privilegiada, tal. Ou então eu vou aprender com os melhores, para eu também poder chegar lá. E eu comecei a mapear. Então eu lembro que na época eu comecei a sentar ao lado dos melhores, comecei a mapear tudo. E aí eu comecei a fazer o seguinte, falei assim, eu vou trabalhar igual gente normal, horário de expediente, e o restante, e essa foi a primeira técnica da produtividade que eu desenvolvi. Em vez de trabalhar mais, eu vou trabalhar menos, vou trabalhar o horário normal, só que eu vou estudar mais. E aí eu falei, eu vou afiar o machado, vou descobrir o que está me faltando. E aí eu fui ver, eu não tinha muitas técnicas de vendas, por exemplo, técnicas de negociação, de contorno de objeção. Então eu ia muito na motivação e me faltava estudos, me faltava técnicas. Deixa eu te falar uma coisa, você é uma mulher que gosta bastante do desafio, né? Sim. O desafio te move e toda vez que você recebe o desafio, de alguma maneira você é instigada, impelida por uma reação até inconsciente que te leva para esse lugar. Vou te dar um desafio aqui e eu acho que e faz todo sentido. Quando eu pego os seus 2 livros e entendo essa coisa que você fala da produtividade, cara, se eu fosse você, eu escreveria um livro específico de produtividade para TDAHs. Porque você tem isso na tua história, cara, e você criou mecanismos mesmo sem saber. Tô aqui criando tô aqui falando uma heresia, tudo bem? Não sei se tem, a gente tá assumindo que tem. Então, tem que fazer o diagnóstico profundo lá, né? Agora, me parece, te ouvindo, que você acabou criando mecanismos ao longo dos anos para lidar com a tua dificuldade. Sim. E, tem um monte de gente que está nesse lugar e que não consegue. E aí usa um discurso meio que vitimista para poder justificar o seu não avanço, sacou? Sim. Então, mesmo com a dificuldade do déficit de atenção, que é um transtorno psíquico, mental, então a gente você criou mecanismos que podem ajudar outras pessoas. E como você é uma estudiosa e gosta do troço, você vai encontrar no meio do caminho do TDAH vários gatilhos que você vai lembrar de você, vai falar, aqui nesse gatilho eu fazia assim, naquele lá.
Bom, Sim. acabamos de criar um novo livro. Muito prazer, minha sócia. Você escreve... Mais um best-seller, mais... Desculpa, eu vou pensar nisso, eu gostei. Desculpa a viagem, vamos voltar aqui. Não, mas faz sentido. Porque na hora que você foi falando, eu já pensei. Eu falei assim, uma das coisas que muito me motiva, nos meus momentos de baixa, assim, porque teve um momento que eu quebrei uma empresa, né? Nesse momento, o que eu mais fazia? Eu ficava assistindo filmes baseados em fatos reais e fiquei lendo biografias de pessoas que tinham passado para me inspirar e buscar força. Eu falei, outras pessoas passaram por isso. Claro. Onde eu busco recursos para dar a volta aí, por cima, você acabou de fazer, acabamos de fazer um MVP com você mesmo. De verdade, eu acho que você tem track record para poder falar disso. Porque você já escreve livros de produtividade para pessoas normais. Sim. Normais. Agora, se você uma vez se identificando com um TDAH e aquilo é fato pra você e você se entendendo, você vai ver, é mágico entender, porque ele vai te dar vários detalhes lá da tua vida. Cara, escreve pra esses caras que estão precisando pra caralho desse negócio, sabe? Tem cara que fica no looping na vida mesmo. Não é todo mundo que tem TDAH que é brilhante, não é, cara. Tem o cara que vai pro loser, o cara que vai ficar cagado mesmo, porque ele fagocita no problema dele mesmo. Não é todo mundo que tem a sua gana, a minha gana, pra falar, porra, tem uma dificuldade? Nem fudendo, eu vou. E olha que legal, ó. O seu turning point foi 7, 8 anos, né? O meu também. Eu não sabia disso. Fazendo o processo de terapia não, de análise do TDAH, eu tinha na minha memória que toda a minha história, durante toda a minha história, eu tinha sido um aluno meio que brilhante na escola. Porque eu só consigo me lembrar desse pedaço. Fazendo lá o diagnóstico, eu me lembrei que com 8 anos de idade eu reprovei na escola. Eu reprovei na matéria. Era um ano difícil, eu era da escola pública, eu sou aquele cara que é oriundo de favela, não tinha recurso e tal. Então, de alguma maneira, eu reprovei no 2º ano, com 8 anos de idade. E aí, já era final de ano, tipo dezembro, e tinha a tal da festa da firma do meu pai. E meu pai me levou para a festa da firma. Isso a terapia me fez perceber, tá? Porque estava apagado em algum lugar na minha cabeça aqui. Aí, meu pai, no caminho, a gente estava indo pegar um trem que levava a gente para a empresa. Meu pai me parou e falou assim, no meio da rua. Meu pai é um cara puta bruto, brabo, assim, sabe? Ele virou para mim e falou assim, ó, se alguém perguntar para você se você passou, você vai dizer que passou. Não diz que você reprovou. Olha. Hoje, me arrepia falar. Hoje, aquele dia pra mim foi o dia que eu falei, não vou fazer meu pai passar vergonha mais. E cara, dali pra frente, Tati, você não tem noção. É assim, eu sempre fui o aluno nota 10. Simples assim. Mas por quê? Porque teve aquele momento que me parece que é o mesmo caso que o seu. 7, 8 anos, você se viu numa situação difícil e você foi organizar essa situação difícil. Sim. Continua a cronologia pra gente em busca entender. De um sonho. Ali, né? Porque você se entendeu. Sim. E você falou, cara, então eu vou mudar essa dinâmica, né? E aí o que aconteceu foi que quando eu identifiquei, fui mapeando o que os melhores faziam, eu comecei a ficar em primeiro lugar nas vendas. Em 6 meses eu fiquei imbatível. O que você vendia? Em primeiro lugar. Vendia cursos de pós-graduação, cursos na média aí de R$15 mil. Fiquei, assim, eu fazia o dobro do 2º lugar. Eu fiquei imbatível mesmo. Aí o dono da empresa chegou pra mim e falou, Tati, o que você tá fazendo? Porque, tipo, do nada, você fica em primeiro lugar e não foi sorte, né? Porque você tá ficando todos os meses. Eu mostrei pra ele um caderno com um método que eu tinha desenhado. Ele falou, Tati, não é por acaso, não é intuitivo, você desenhou um método para isso. Ele falou, vou te promover a gerente comercial, eu quero que você replique esse método com todo mundo aqui. Comecei a replicar com todos os vendedores e em 1 ano nós triplicamos o resultado daquela faculdade. E aí eu comecei a crescer, me tornei gerente nacional, comecei a fazer isso nos 27 estados onde a gente estava presente. Depois me tornei executiva dessa faculdade. E foi assim que em 5 anos eu saí de um salário de R$500 para um salário de R$50 mil por mês. E aí eu falo assim, a primeira lição, dá pra gente crescer mesmo sendo funcionário. Antes de empreender, eu já era uma intraempreendedora, né? Eu já comecei a crescer mesmo sendo funcionária ali de uma empresa. Aí, como executiva dessa faculdade, eu abri 2 faculdades para mim. Uma em Fortaleza e uma em Teresina. E comecei a dar aula em pós-graduação. E ali eu fui me despertando também para ser palestrante. Porque quando eu comecei a dar aula, aí eu comecei a fazer um mestrado
E eu mapeei o que os... Muito competitiva, né? Eu estava olhando, os professores, eles tinham uma avaliação em sala de aula, todo aluno avaliava o professor, se o professor era bom ou não. E aí, eu era professora e eu comecei a ser avaliada pelos alunos, né? E eu ficava ali 95, 97, e eu falava, por que eu não tirei 10? O que aquele professor tem que ele tirou 10 e eu não? E eu comecei a mapear o que os professores de nota 10 tinham. E aí, eram mais de 300 professores, e isso virou até tese de mestrado meu, sabe? Eu comecei a fazer essas pesquisas. E o que era que eles tinham que você não tinha? E aí foram os elementos que eu percebi que era muito vinculado até palestrantes. Eles não tinham um ar professoral. Porque o que é um ar professoral? Concordo. É aquele ar de despejar conteúdo. Chega, pega o conteúdo, tipo... É diferente, eu até faço uma analogia, assim, a diferença de apresentação e palestra. Apresentação ninguém gosta. Apresentação de relatório, apresentação de TCC, de monografia, é chato. Você pega aquele conteúdo e sai despejando. Agora, uma palestra é como um espetáculo do Circo de Solé. Uma palestra, você fica ali, ó, saboreando, sabe? Cada palavra. Tem um deleite. Então, exatamente. É sobre isso. Então, eu falo assim, eu percebi que o professor que era memorável, que era um palestrante mesmo, ele embalava o conteúdo de uma forma muito mais rica. Ele trazia analogias, ele trazia metáforas, ele tinha um storytelling mais elaborado, ele realmente se preparava para passar aquele conteúdo, ele tinha um método, sabe? E aí eu fui pegando cada elemento e aí eu transformei aquilo no método também. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas falam, eu vou de improviso, né? Pra mim, improviso não funciona porque eu não sou muito intuitiva, assim. Eu transformo no método e aí esse método se torna replicável e outras pessoas também conseguem colocar em prática. E aí eu comecei a colocar em prática em mim e aí eu me tornei professora nota 10. E aí, como professora bem avaliada também, eu comecei a fazer palestras. E essas palestras, eu comecei na época a cobrar 5, depois 10, 15 mil reais a hora de palestra. E eu nem era tão conhecida nas redes sociais, porque na época nem tinha muito isso. Eu demorei a entrar no Instagram. Que ano que a gente tá falando? Olha, quando eu comecei a ministrar palestra, tem o quê? Uns 10 anos atrás. Eu sou meio 2012. ruim de data. Uns 10 anos. E eu já estava ganhando bem, assim, por palestra, já dava aula em várias turmas de pós-graduação nessa época. E aí as pessoas falavam, nossa, como que você ganha dinheiro e palestra em grandes empresas? Sabe? E aí as pessoas começaram a me perguntar isso. E aí foi onde eu peguei, na época eu só era especialista em produtividade. Aí eu comecei a escrever meus livros, escrevi em 2017 esse primeiro livro, que é o meu presente para você. Que legal. Esse aqui é o Faço Tempo Trabalhar para Você. Que legal. Esse aqui é o presente. E esse aqui é o Faço Tempo Enriquecer Você. Nossa, muito obrigado. O primeiro tem um prefácio da Luísa Helena Trajano e esse aqui tem um prefácio do Geraldo Rufino. Que legal, muito obrigado, viu? Muito legal, muito legal. Tá saindo agora esse mês o terceiro livro, que aí é linkado à comunicação, que é Faça a Sua Comunicação Enriquecer Você. Que aí tá vinculado à parte de palestras. Que legal. E quando é que você se deparou assim com a cena mesmo do tipo, o tema que eu vou tratar é produtividade? Porque você falou para mim aqui no começo que você sequer tinha se dado conta que o tema era produtividade, porque eu não conhecia esse termo na época, né? Sim. Isso foi uma coisa intuitiva? Você percebeu um movimento de mercado como uma oportunidade? Como é que você chegou no tema produtividade? Quando eu trabalhava na área de vendas, que aí eu comecei a mergulhar em muitos estudos, eu percebi que todo vendedor era improdutivo. Por quê? Porque para você conseguir bater meta, você precisa ter agenda. Vendedor geralmente não gosta de agenda. Você precisa seguir rotina. Vendedor não gosta de rotina. Você precisa fazer planejamento. A gente também não gosta. E aí eu falei, gente, tudo que a gente não gosta de fazer é o que a gente precisa fazer para bater meta. E aí eu peguei e falei, nossa, como que a gente pode fazer isso de uma forma prazerosa para ter resultado? Porque bater meta e ganhar mais dinheiro é uma coisa que todo mundo quer, né? E aí eu fui desenvolvendo um método para dar certo para mim e para dar certo para o time de vendas. Então eu falo que o diferencial para a gente crescer de uma forma exponencial na faculdade naquela época foi a produtividade. E aí foi ali que eu comecei a dar, nos MBAs, a minha principal disciplina era produtividade. E as palestras que eu comecei a ministrar foi sobre produtividade. Então eu peguei essa especialidade. E hoje, por exemplo, quando eu mentoro os palestrantes, eu ensino isso também, porque lá atrás, como eu estudei sobre muitas coisas, aí no início eu atirei para todo lado. Eu sou palestrante de negociação, de vendas, de liderança, de produtividade. Só que quem atira para todo lado não fica reconhecido em nada. Então, quando você se posiciona em algo, você se torna a maior referência do mercado. E assim você consegue cobrar mais caro e você se torna disputado no mercado. Eu falo que tem o profissional 3 R's. O que é o profissional 3 R's? É o profissional reconhecido,
requisitado e muito bem remunerado. E para você ser esse profissional 3Rs, você tem que escolher um tema e focar nele. Não pode ficar tirando para todo lado, não. Então, nesse momento, eu abri mão ali de vendas, negociação, liderança, para escolher só produtividade, que era o nosso diferencial competitivo, sabe? E aí foi nesse momento que eu resolvi escrever os livros e focar só nessa disciplina. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu tenho... Eu sou um cara que gosta de estudar alguns temas. Eu tenho estudado agora um tema que fala sobre o papel da dopamina na vida do ser humano. Então... Eu estou tentando lembrar o nome do livro, tá aqui comigo, mas eu sou muito ruim para nome, mas é o papel da dopamina. E a gente vive uma geração em que a gente tem uma descarga dopaminógica muito grande e é isso que faz com que a gente, por exemplo, fagocite nós mesmos, nos perdendo, por exemplo, no celular, nas redes sociais, porque isso gera uma carga de dopamina de alguma maneira e a gente fica viciado. Nós somos uma geração dopamina mesmo. Então, a gente quer mais e mais. É por isso que a internet é o fenômeno que é. E todas as redes sociais, elas são construídas para poder gerar essa descarga em você mesmo. Sim. Então, inclusive o produtor de conteúdo, eu me vejo muito nesse lugar. Quanto mais ele faz, mais ele tem um reconhecimento, mais ele quer fazer e vira uma bola, um ciclo virtuoso aí, etc e tal. Como é que você vê essa questão da dopamina, que é essa descarga que a gente tem, versus a questão da produtividade? Porque muitas vezes as redes sociais e outras coisas que despejam carga de dopamina, por exemplo, a paixão. A paixão despeja um caminhão, uma caralhada, para ser bem Wagner Jesus aqui, uma caralhada de dopamina em você. Só que você tem lá um caminhão de coisas para fazer também. Você tem um dia a dia, você tem entrega. Como é que você vê essa dualidade? E é interessante você falar sobre isso, porque a produtividade é sobre dizer não a prazeres imediatos, em prol de algo, né, mais recompensador. Então, assim, é o tempo todo você negociando consigo mesmo para abrir mão, tendo consciência. Isso aqui vai me trazer um prazer. Isso aqui vai gerar dopamina em mim. Mas espera aí, isso aqui é um prazer imediato. Qual prazer que eu quero? Eu quero um prazer mais longo, mais perpétuo, ou eu quero um prazer imediato? É a mesma questão, por exemplo, de eu vou ter a dopamina de comer um brigadeiro agora, mas e depois? Se eu comer todo dia, toda hora, eu vou engordar muito. É daí, por exemplo, que desencadeia, por exemplo, a questão da obesidade. Exatamente. Porque é uma carga que você está gerando ali, especialmente o doce. O doce gera um caminhão de dopamina em você. E aí essa dopamina toda... E aí tem um negócio legal, Tati, que eu sei que você vai... Me parece que a gente é parecido, porque eu tô tentando te ler aqui, te entrevistando, conversando com você. Tem uma coisa que é legal, que a gente, quando tem o TDAH, exatamente o que falta para nós é a dopamina. É por isso, por exemplo, você gosta de café? Ou gostava em algum momento? Eu tomo, mas eu nunca me apeguei muito a café. Então, por exemplo, eu sou o cara que... o café te leva para esse lugar. Então, o café, de maneira... sem você perceber, eu percebi que no decorrer dos anos, eu comecei a tomar muito café. Porque o café, ainda que numa porção muito pequena... ele jogava essa dopamina no meu corpo, porque tem a cafeína, e você acaba tendo mais ânimo de alguma maneira. Então, o cara que é o TDAH clássico, ele tem baixa dopamina. E é essa dopamina que faz você pensar assim, eu preciso ler o livro. Aí você fala assim, tá bom, levantei, tive um ímpeto, levantei, peguei e comecei a ler. O cara do TDAH, ele fala assim, preciso ler o livro. Aí caiu uma mensagem. Tem 5 perguntas. Mas a borboleta. Mas não sei o quê. Essa falta que te impele a fazer alguma coisa é um caminho muito complexa para quem tem TDAH de alguma maneira. O meu é o doce. É o doce, né? O doce, né? Eu preciso do doce para dar mais dopamina. Exato. Né? Então, a gente não percebe que isso é uma realidade, né? Sim. Uma coisa que eu até falo no livro, mecanismos que eu fui desenvolvendo em mim para dar certo. Dificultar aquilo que é muito prazeroso e facilitar aquilo que é doloroso. Por exemplo, é doloroso para mim ir para academia, mas eu sei que é importante e eu quero ir.
Então, se eu vou de manhã, às vezes eu já durmo com roupa de academia. Ou eu deixo ela separada ali, ó. Sério mesmo, no mulher? jeito. Você dorme com a roupa? Já durmo. Caralho! Às vezes não com a calça que fica mais apertada, mas com a blusa, eu já fico ali com a blusa no jeito. Ou eu deixo do ladinho ali para não ter que pensar, não ter que escolher. Eu já deixo separado, eu já deixo no jeito, para não ter que pensar, porque eu vou meio sonâmbula, assim, sabe? Vestindo a roupa, calçando o tênis, já tá no jeito. Agora, doce. Doce eu não tenho, eu vou no jeito. Aí esse eu nem compro, eu não tenho em casa. Eu dificulto. Por exemplo, tem uma pessoa da minha equipe que falou, Tati, rede social para mim tá sendo difícil e tal. Eu falei, desinstala o aplicativo do celular. Toda vez você vai ter que colocar login e senha. Olha que dificuldade. Dificulta. Dificulta o que é fácil para você e facilita o que é difícil. Porque assim você vai conseguindo construir um hábito, sabe? Você vê como é maluco, né? Não sei se você fez isso, Tati, de maneira intuitiva ou foi um inconsciente. O que você está me dizendo em última análise é que você foi criando mecanismos para lidar com a sua falta de dopamina. Sim, exatamente. Já tendo consciência que não é fácil naturalmente. Exato. Porque, ou seja, você criou mecanismos para lidar com o teu TDAH de alguma maneira. Aí. Então você criou... O teu livro nada mais é do que a forma Tati de lidar com a dificuldade. Sim. Que aí pode servir para muita gente e certamente serve, porque estamos falando aqui de muitas pessoas passam pela mesma dificuldade, né? Sim. Essa coisa da produtividade em si. Vai lá, Paty. Oi, Tati, tudo bem? Oi. Então, eu queria saber também, assim, eu tô vendo, né, imagina, todas as estratégias que você buscou criar para si mesma, para poder ir ultrapassando as suas barreiras, um ponto e outro. Mas já teve momentos que você não conseguiu, né? Semanas ou mês, por alguma razão pessoal ou profissional, que você falou, não tô conseguindo. E o que aconteceu para você não conseguir? E se eram realmente questões mais pessoais, se eram questões de autoestima, se eram questões de, não sei, qualquer tipo de problema. E como que você saiu dessa problemática para voltar para o foco? Boa pergunta, Paty. Eu já teve um momento que eu estava assim muito desanimada ou desacreditada, mas eu sempre me dou um prazo para isso, sabe? Eu me respeito como ser humano, eu sei que eu não sou máquina. Então, assim, tô muito mal hoje, eu tô aqui tentando, mas o negócio não vai, não engata. Tá, então hoje eu vou tirar um momento aqui de folga, vou me respeitar. Não preciso me cobrar tanto, ser tão produtiva hoje, mas eu me dou o prazo para hoje e eu vou buscar alguma motivação, eu vou buscar alguma coisa para amanhã já ser melhor. Então, assim, porque a gente não vai ser produtiva por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho estudado. Eu sou uma estudiosa, eu busco ciência. Então, assim, ninguém é de ferro, ninguém é produtivo 100% do tempo. Até na academia, quando a gente começa a correr, aí você corre ali 5 minutos, 1 minuto andando, né? 1 minuto de respiro, de descanso. E a cabeça sabota também, né? Isso. A gente tem ali, trabalha até sexta-feira, sábado e domingo de descanso. Por que a gente precisa das férias? Porque precisa desse descanso. Então, o descanso, ele é importante. Eu estava fazendo um trabalho muito forte com um nutróloga, nutricionista, e eles estavam me falando, Tati, você quer ficar com o corpo dos sonhos mesmo? Você tem que dormir 8 horas. Se você não dormir 8 horas, você não vai ficar com o corpo dos seus sonhos. Por quê? Porque o descanso ele é tão fundamental como a atividade física. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, tem que ser... E eu particularmente, que sou muito workalove, né? Não vou falar que é workaholic, não. É workalove. Adoro trabalhar, sou uma máquina, mas, assim, se deixar, a gente pira, né? A gente quer ser produtivo o tempo todo, quer trabalhar o tempo todo. Então, eu me respeito. Quando eu vejo, opa, peraí, agora eu preciso tirar um tempo, um período sabático, preciso tirar uma semaninha ali, preciso descansar, preciso fazer um lazer, vou agora pro resort e tal, me desligar um pouco. Eu me permito esses momentos, sim. Mas tem você os desliga momentos real? de baixa. Você desliga real? Consigo desligar. E, inclusive, do celular. Tá. Porque, como eu sou muito ativa na internet, as pessoas pensam assim, nossa, a Tati deve ser 24 horas, né? Meu noivo se surpreende, porque ele é mais ativo que eu. Eu entro para trabalho, faço o que tem que fazer e saio. Aí, às vezes, ele fala, você viu o story de fulano? Eu falei, não. Ele falou, Tati, você não vê story de ninguém, você entra pra fazer o seu e sai. Como assim? Às vezes eu fico por fora, ele que vai me atualizando algumas coisas. Porque eu sou muito assim, entro, faço o que eu tenho que fazer, saio e vivo também o momento presencial, o momento offline, consigo me desconectar também do mundo, sabe? Que legal. Porque senão a gente pira, porque é muita coisa, né? Ainda mais assim, eu que tenho vários negócios, aí tenho palestra, aí tem mentoria, aí tem os cursos online, aí tem livro, às vezes é muito evento,
momento. Chega um momento assim que você fala, meu Deus, é tanta coisa. E assim, uma coisa que eu aprendi muito na produtividade também é viver o aqui e agora, sabe? Por exemplo, eu aprendi isso fazendo uma analogia com os aviões. Quantos aviões estão no ar nesse exato momento? Pensa se os operadores ficarem preocupados. Nossa, será que esse avião está tudo bem? Será que esse vai cair? Não. A preocupação deles é qual que está pousando. Agora o meu avião é o 139 que está pousando. Então a atenção dele é para aquele. Os outros, está tudo bem, está tudo acontecendo. Então eu falo muito isso para minha equipe. Eu falo assim, a gente tem vários projetos que estão rodando, vários que vão acontecer daqui a um tempo, tal. Mas o nosso foco, a nossa prioridade agora é esse projeto tal. Então, vamos focar aqui e agora. Depois, a gente foca nos próximos. Porque senão a gente enlouquece, né? Principalmente com a ansiedade dos projetos futuros. A gente acaba se entrando num loop, né? Sim. Agora, me fala uma coisa, mulher. Assim, eu te ouvindo, eu tenho a plena convicção de uma história de sucesso. Você construiu caminhos que te levam para o sucesso. Mas existe alguma frustração grande nesse meio do caminho que você tenha memória e que consiga falar para nós aqui? Sim, tenho. Uma das frustrações que eu tive, em termos de escolhas minhas mesmo, assim, que eu vivi, foi na época da faculdade, que eu cresci de uma forma muito grande, muito rápida lá. E com 27 anos, eu já estava, assim, no auge, né? Tinha todo o poder. Eu tinha vários cargos acumulados, dinheiro, tal. E eu sinto que eu era imatura ainda. Então, entrou um diretor financeiro e eu entrei numa guerra de jogo de poder lá. Eu brinco que diretora de marketing com o diretor financeiro, naturalmente, já não dá muito certo, né? Porque diretor de marketing quer investir, quer gastar dinheiro. E diretor financeiro quer reduzir custos. Então, é uma briga. Eles têm KPIs diametralmente excludentes, né? Exatamente. E eu entrei nessa briga, assim, e virou um jogo de ego muito grande, sabe? Então, eu me arrependo muito de algumas conduções que eu fiz naquela época, da forma como eu agi, e foi um aprendizado muito grande, assim, só que o negócio foi tomando uma proporção tão grande que, na época da faculdade, assim, eu saí da noite pro dia da faculdade e tive que montar um Instituto De Angela da noite pro dia, sabe? Então, foi um rompimento traumático. Mas isso não é ruim, em última análise não é ruim, é bom, né? Você é fruto do que é o De Angela, né? Hoje foi bom, mas na época foi luto total. Porque na época eu não tinha... Hoje as pessoas falam assim, tá, você tinha o sonho de construir o Instituto De Angela? Nunca tinha passado na minha cabeça, nunca. Meu sonho era continuar sendo executiva daquela faculdade, sabe? Porque eu estava muito bem lá, estava muito feliz lá. Então eu não tinha esse sonho. E quando eu saí de lá e a forma como eu saí, foi assim, uns meses de luto total. E eu fiquei, sabe quando fica aquele vazio assim, que você fala, e agora? É como se eu tivesse colocado todas as minhas fichas naquela empresa e agora eu estava desnorteada. Eu não tinha feito outros projetos futuros, eu não tinha nada em mente, eu não sabia nem por onde começar. Mas é aquilo que a gente também pensa, né? Tem males que vêm para bem, porque eu falo que se não fosse aquele rompimento, jamais eu teria escrito meus livros, jamais eu teria sido a palestrante que sou hoje, ajudado tantas pessoas. Mas ali foi um período muito traumático para mim, assim. O que você tem de negócios hoje? Como é que é a sua, assim, pensando no portfólio das tuas coisas, o que você tem hoje? Hoje, a gente é um grupo com 23 pessoas, né, na empresa, o Instituto De Angela. E a gente tem a parte de mentorias, a parte de palestras, os 3 livros. E aí, dentro desse ecossistema, a gente está montando um marketplace agora de palestrantes também. Tem um Marketplace? Marketplace, sim. A gente tem já feito um trabalho assim, de geração de negócios entre eles, sabe? E a gente está montando uma perna também internacional, de levar pessoas para fora. Recentemente, eu fiz uma palestra fora, lá em Orlando. Em 2017, a gente já tinha começado um trabalho com a Marina. Marina, ela mora próximo a Nova York, e a gente fez uma turnê internacional em que eu palestrei em Orlando, Miami, Boston e Londres. E fazer essa turnê me fez ser vista por uma assessora de imprensa lá em Boston, que me gerou um convite para palestrar em Harvard, junto com o Rick Chester. Então, assim, a gente começou lá atrás esse trabalho, e aí depois veio também a pandemia, e foi esfriando e tal, e a gente quer retomar esse braço também,
de trabalho internacional. Que legal. Sabe? Então, uma das coisas que é o meu sonho é montar a Harvard dos palestrantes. E por que eu falo Harvard? Não só porque eu sou apaixonada nessa universidade, né, por ter feito um curso lá ou palestrado lá, mas é porque eu falo assim, o nome é forte, sai nos filmes e tal, porque de lá saíram grandes nomes. Então, qualquer instituição vai ter um nome forte se os alunos forem fortes, se os alunos forem bem-sucedidos. Então, eu quero que, de fato, do Instituto De Angela saiam grandes palestrantes, grandes nomes, que venham marcar, que venham falar, assim, todo mundo meio que ser um selo de qualidade mesmo, a chancela, sabe? Todo mundo fala, nossa, dali saem pessoas que são renomadas. Então, a gente tem feito todo um trabalho para isso. A gente tem um concurso chamado The Tats Brasil, que é inspirado no The Voices Brasil, The Dance Brasil, que a gente já faz concurso para identificar os melhores palestrantes, e esses melhores palestrantes, eles fazem palestras... Oriundos da escola, né? Oriundos da escola, exatamente. E aí, ali, a gente já começa a perceber quem que está se destacando ou não, até mesmo para a gente indicar para o mercado. Então, a gente tem feito um movimento assim, muito grande para qualificar cada vez mais os palestrantes e fazer com que esse mercado fique profissional mesmo, legal, sabe? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que estão indo, levando conhecimento, mas ainda de uma forma amadora. E se a gente profissionalizar, a gente vai ter uma indústria da educação cada vez mais validada, sabe? Legal, que legal. Eu ouvindo os teus negócios, né? Sim. Me parece que eles estão ainda bastante, me corrija se eu estiver errado, tá? Sim. Me parece que eles estão ainda bastante centrados em você. Você é a figura das palestras, da mentoria, dos cursos, eventualmente marketplace não, mas também, porque você deve pensar em como é que ele deve operar. Como é que você vê essa realidade entre você, a sua capacidade de tempo e de recurso limitada versus essa sua expectativa de visão de médio e longo prazo? Perfeito. Isso lá atrás a gente já pensou, a gente montou um sistema de uma espécie de franquias. Na área da educação não fala muito franquia, tipo uma licença, Sim, em que as pessoas iam multiplicando a minha palestra de produtividade. Tá. Eu preparei, na época, 20 embaixadores para fazer o mesmo método de produtividade, só que o projeto ele ainda não tomou a força que a gente gostaria. Então, a gente está até redefinindo o projeto nessa esfera, já pensando nisso. E a gente, com o curso online, também não depende 100% de mim. Porque o curso online, assim, na hora da venda, sim. Mas na hora da entrega, ele já está gravado e a gente tem todo um time de suporte muito bem treinado, definido, que eles conseguem fazer a entrega sem eu estar tão presente. Mas a gente tem feito cada vez mais um trabalho de ir saindo de mim, assim, sabe? Tá. Porque no início, por exemplo, quando eu vim da faculdade, era muito descentralizado, né? Era vários professores, tal, nem tinha o nome Tati no centro. E aí, quando eu saí da faculdade, eu recebi convites para, inclusive, montar as minhas faculdades. Só que eu não quis, na época, concorrer direto com eles, porque como eu saí machucada e a gente saiu meio brigado na época, hoje está tudo muito resolvido, está muito claro e tal. Mas aí eu peguei e falei assim, não, aí vai meio que reforçar aquilo que eles imaginavam. Porque eles imaginavam que eu ia concorrer com eles. E eu não queria, eu queria contrariar, queria mostrar assim, vocês fizeram errado, né? Vocês estão achando que eu sou inimiga, eu não sou inimiga. E aí eu não quis concorrer com eles logo de cara e eu montei o Instituto De Angela, só que eu comecei muito errado. O Instituto De Angela, nos 2 primeiros anos, eu só não fali porque eu tinha mais de 1 milhão na minha conta e que eu fui conquistando ao longo dos 5 anos com a faculdade. E aí eu só não fali por isso, mas no Instituto De Angela, nos 2 primeiros anos, a gente foi perdendo dinheiro gradativamente. E por quê? Na faculdade, a gente vendia cursos que era uma certa recorrência, porque você fazia uma venda e o aluno ficava pagando 20 meses. E eu não tinha parado para pensar nisso, na inteligência de negócios. Quando eu montei o Instituto De Angela, a gente vendia treinamentos em company e palestras. Na época ainda não tinha os cursos online ainda. Sempre spot, nunca recorrente. Nunca recorrente. Aí, qual que era o problema? Era um gasto de energia para vender e, de repente, pá! Pagou e acabou. E cadê o mês que acabou. vem? No próximo mês tem que gerar tudo de novo. Exatamente. Todo mês corda no pescoço de novo. E aí eu fui descobrir isso no meio de 6 meses, assim, que eu tenho alguma coisa errada. O que tá acontecendo com o dinheiro que nunca sobra, que tá sempre faltando e tal? E eu pensando, porque a empresa é nova, porque é normal, o branding ainda não tá construído e tal. Aí que eu fui entender, gente, a recorrência, é um modelo de negócio que tá todo errado e tal. Né? E aí eu fui entrar no digital, só que o modelo do digital,
para quem é do mundo offline, porque eu vim totalmente do mundo físico, é um aprendizado, uma curva de aprendizado também tá doida, muito diferente. Então eu fui aprender o mundo online, tráfego, copy, essas coisas que era um mundo novo para mim também. E nisso eu perdi muito dinheiro, porque eu contratei uma agência que me prometeu um mundo, paguei 50 mil reais para ela não me entregou nada e faliu, fechou a empresa. Também eu fiz a escolha errada, né? Dei azar ali. Aí eu contratei uma outra empresa que também não me entregou. E aí eu fui perdendo dinheiro ali. Chegou um momento que eu tive que vender o meu carro, vender o carro da minha mãe, fazer um empréstimo de 100 mil reais para pagar os funcionários. E naquele momento eu peguei e falei assim, ou eu fecho a minha empresa e vou pedir emprego para alguém, ou eu vou ter que aprender marketing digital e isso aqui vai virar o meu jogo. E aí foi na pandemia? Alguma coisa assim antes? Foi depois? Um pouco antes da pandemia. E aí, ali, eu lembro que era um feriado de carnaval. Eu mergulhei em estudo, sabe? Falei, eu vou aprender copy na marra, tráfego na marra. E eu tinha maior resistência de aprender. Quem tem déficit de atenção, pensa, aprender tráfego. Chato, né? Tinha maior resistência. Demanda lógica, demanda concentração, Exatamente. Né? Eu queria delegar aquilo, eu queria delargar, não era nem delegar, não. Essa é uma característica basal do empreendedor, né? O empreendedor quer fazer aquilo que tem a ver com o empreendimento e não com as coisas administrativas ou, eventualmente, aquelas coisas que projetam, né? Exatamente. E eu estava acostumada como executiva a ter equipe trabalhando para mim, então era muito mais visão estratégica. De repente, eu tinha que colocar a mão na massa agora e eu fazer acontecer, porque quem está começando um negócio do zero, você não tem um time inteligente que você pode pagar caro, não. Você tem que colocar a mão na massa e você fazer acontecer mesmo. E aí era um outro jogo também. Então, ali eu fiz o jogo virar e a gente foi crescendo gradativamente até que, eu falo assim, quando você acerta, quando você aprende mesmo, em uma semana dá para você virar o jogo, né? Em um dos lançamentos que eu fiz, uma das campanhas, em uma semana a gente faturou 1.300.000. E aí eu peguei e falei... Que ano? Isso foi um ano antes da pandemia. Na 19 pandemia, já? Na pandemia, minha empresa triplicou. Na pandemia, a gente já fez 5 milhões, assim, sabe? No ano da pandemia. A gente triplicou de tamanho, já estava crescendo bem. E detalhe, na pandemia, olha que bacana também a gente pensar isso, né? Todo mundo falando assim, nossa, Tati vai agora quebrar de novo, coitada. Que azar, né? Ela fala de palestras, precisa de eventos, tal. Os eventos, aglomeração, tudo fechou, já era para ela. E aí eu falei, não, gente, é comunicação, rede social é uma palestra, live é uma palestra. E eu continuei trabalhando sem dar ouvidos para as vozes negativas. E fiz 300 lives e continuei trabalhando, fazendo meu trabalho e tal. E a gente foi só crescendo. Ou seja, na pandemia a gente triplicou de tamanho. Que legal. Deu medinho? Deu, como qualquer pessoa, né? Deu insegurança, deu medo. Mas a gente não deu ouvido ali para as vozes negativas e acreditou no nosso projeto. No projeto, no sonho. Exatamente. Agora, e a família nesse meio do caminho? Como é que fica, mulher? Porque a gente com esse TDAH todo vai passando o trator pelo campo e eventualmente fica uma perna, fica um braço, fica uma orelha no meio do caminho. Como é que você trata isso? Como é que é isso para você? Sim. É legal você falar sobre isso, porque durante 7 anos, também, assim, não sei se é só o TDAH, mas até traumas do passado, sabe? Como minha mãe foi traída, eu fui traída, minha avó foi traída, eu fiquei meio que com resistência, sabe? Eu falei, não, todo homem trai, eu fiquei com várias crenças limitantes. E eu fiquei 7 anos solteira. E aí chegou um momento... Você tinha sido casado antes, então? Não, eu fui traída, namoro de 6 anos. Namoro. Namoro. E eu fiquei 7 anos solteira e tal, só que aí chegou um momento que eu peguei e falei assim, eu quero... Isso aí é a importância dos estudos, né? Buscando estudo, desenvolvimento pessoal e tal. Eu peguei e falei, gente, eu tenho vivido uma vida de abundância no trabalho. Já tive tantos altos e baixos, já tive tantos momentos que eu pensei que não ia dar certo e deram porque eu persisti. E se eu trouxesse a mesma mentalidade do trabalho que tem funcionado para a vida pessoal? Então, assim como tem homens que não prestam, tem homens que prestam. Assim como tem empresas que não deram certo, tem empresas que dão certo. E eu comecei a acreditar, existem homens bons, existem homens que prestam e eu vou atrás deles. E aí eu comecei a trabalhar, fiz um Trello, fiz um plano de ação e coloquei todo o planejamento que eu faço da vida profissional, eu fiz da vida pessoal. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sim. Essa semana, pessoal, rapidinho. Essa semana eu soltei lá no meu Instagram um negócio que a gente chama em psicanálise da teoria da repetição. O que é a teoria da repetição? Em geral, o ser humano, ele repete aquilo que... de 2 mundos, que é um ato de repetição
sadio, que é aquela lembrança memorável que a gente, de alguma maneira, a gente quer repetir e quer viver novamente. O que significa isso? Então imagina que você, em algum momento, você teve uma percepção de cheiro, de visão, de música, ou de tato, ou qualquer outro sensorial que, ao viver, você é remetido naturalmente para aquilo. Isso é uma recordação, isso é uma repetição sadia. A gente repete coisas também de maneira sadia. Muito, muito comum, inclusive, está no campo da experiência consciente. Eu estou vivendo conscientemente isso. Só que o ser humano é feito de repetições. E ele é feito do inconsciente. Então, se você acha que a escolha do teu marido, que a escolha do teu trabalho, que a escolha da casa que você vai morar é feita de maneira consciente, é belo engano seu. Esse é o teu inconsciente te impelindo para um lugar que você nem percebeu ainda, mas que você está sendo impelida por esse inconsciente para esse lugar. Sequer a escolha do parceiro tem a ver com uma decisão consciente. É uma decisão inconsciente. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer, de alguma maneira, reviver, tanto no amor quanto no trauma, as experiências que nós vivemos lá atrás, numa idade ainda muito tenra, no afã de, primeiro, de tê-las novamente, segundo, em alguns casos, de resolvê-las quando elas não são resolvidas. Mas muitas vezes, a maioria delas, a gente sequer percebeu de que elas existem. Por que eu estou falando isso? Perceba na tua vida o quanto que você faz a teoria da repetição para que as coisas funcionem. Então, essa coisa da metodologia, desde os 7, 8 anos, você aplica na vida. Foco na solução total. Total. Então, essa metodologia aplicada no tempo tem te gerado a percepção de que funciona e que dá certo. E aí você aplica e reaplica e aplica e reaplica. Ela está dizendo para mim aqui que a escolha do noivo, que está aqui fora, um beijo aqui pro noivo, a escolha do noivo que está aqui fora foi uma decisão racional feita no Trello, numa condição de repetição daquilo que ela viveu ao longo da história dela. Salvo engano. Ela foi impelida para esse lugar. Então, essa decisão, ela já aconteceu ainda quando você nem se dava conta dela. Mas a teoria da repetição ela é tão mágica, porque quando a gente entende que a gente é um ser que repete coisas, cara, parece que a vida descortina. Assim, abre uma cortina que você passa a entender os mecanismos. Isso faz parte do autoconhecimento. Então, quando eu tenho autoconhecimento para entender que eu sou um ser em repetição, a vida é um movimento em repetição. O único problema só, para eu te passar a palavra de novo, é que, em geral, a gente acha que a nossa percepção de passado ela é a percepção mais fiel que existe. Então, por exemplo, provavelmente, a cena sua dos 7, 8 anos com Murilo? Isso. Com Murilo, parte dela ela é real, parte dela ela é fictícia. Por quê? Porque a gente olha para o passado com os filtros atuais. Portanto, nunca vai ser uma representação fiel do que foi. Tem toda uma porque você está colocando a tua interpretação com o teu jeito de pensar a vida hoje, com a tua capacidade financeira. Quer ver como isso é uma verdade? Em geral, lembra da tua idade ainda tenra e pensa no tamanho da casa da avó, da mãe, o sítio. A gente sempre pensa que ele era imenso, que ele era gigante. E se você voltar lá, você vai falar assim, caramba, mas era desse tamanho e eu não tinha essa percepção. É o filtro que a gente carrega na linha do tempo, percebe? Então é legal entender isso, por quê? Por que eu estou trazendo isso? Porque funciona, e às vezes funciona para nós. Me parece que o teu lugar de vida, o teu spot de vida te levou a entender que a repetição, de alguma maneira, te dá habilidade para conquistar as coisas. Faz sentido? Sim. Sim, e principalmente assim, a gente repete padrão pro bem ou pro mal. Né? Então, os dois. se for para repetir, deixa eu repetir o do bem aqui. Exato. Isso aqui tá funcionando, então deixa eu fazer o que tá funcionando. Para os dois, assim. E é mágico a gente pensar que a gente tá nesse lugar, né? Sim. Deixa eu te perguntar, fazer a pergunta derradeira aqui, Tati. E eu queria, assim, ouvir de você de maneira muito sincera, como você falou tudo aqui. Para onde você tá indo? O que vai ser a Tati daqui a 5 anos? Que lugar é esse? Ou o mundo da Tati, ou os negócios da Tati? Perfeito.
A Tati, daqui a 5 anos, eu imagino, assim, uma pessoa que quer ser mais completa. Então, eu imagino uma vida abundante em todos os sentidos, porque por muitos anos eu focava só na vida profissional. E legal, prosperidade, beleza. Depois, agora, com noivo, né? Uhum. Ótimo. E agora Quando casam? Pois é, a ideia era novembro, mas já estamos pensando no ano que vem, porque tá um trampo organizar. Não tá, né? Organizar tudo. E esse mercado tá congestionado também, né? Tá congestionado. Ficou parado uns 2 anos aí, tá uma fila gigante, né? Nossa, tem que agendar com 1 ano de antecedência. Exato. E aí, agora almejo ter filhos. E não só isso, assim, eu quero realmente ver... eu até estava falando hoje com a minha gerente de RH, a gente fez uma reunião antes de vir para cá, e a gente definindo, né, novas contratações, o rumo da equipe e tal. E eu peguei e falei, Luana, é lindo a gente ver os nossos alunos tendo resultado e tal. Só que antes eu quero ver as pessoas aqui dentro da empresa tendo resultado. Então, assim, eu quero formar novos líderes, eu quero que as pessoas trabalhem felizes, eu quero que as pessoas se desenvolvam, que elas almejem, que elas cresçam e que elas sonhem aqui dentro. Então, assim, eu fui muito feliz na época que eu trabalhei lá na faculdade e eu quero que todo mundo trabalhe feliz, não só vivendo no futuro, porque depois, na época que eu saí da faculdade, eu acho que até por despeito, por querer provar alguma coisa, eu vi que boa parte da minha vida eu vivi muito no futuro, sabe? E agora eu voltei a viver no presente, desfrutando do aqui e agora, sabe? O futuro, ele é consequência, o futuro ele vai acontecer porque tudo que a gente planta, a gente colhe, mas não importa o que eu vou colher na frente, eu quero saber hoje, eu tenho desfrutado hoje, eu quero fazer algo incrível hoje, eu quero viver bem hoje. Então, assim, eu quero uma vida abundante com filhos, com um marido, com uma família incrível, com uma família feliz, com a minha equipe feliz e fazendo o bem para todos os alunos. E é assim que a gente vai crescer cada vez mais saudável, cada vez mais sustentável. Que legal, que legal. Eu, de verdade, desejo muito boa sorte a você, porque me parece muito verdadeiro o que você está dizendo e de verdade, assim, se tem um lugar que é bacana, é o lugar da família. E se isso faz sentido para você de alguma maneira, puta, vai viver isso porque é muito legal mesmo, sabe? Eu acho que você viveu várias outras coisas e talvez você tá nesse spot mesmo. Eu percebo que você tá nesse lugar, isso é legal. Sorte do noivo que tá aqui do lado de fora. E a gente faz sempre uma pergunta aqui no final, que é: por que você, Tati, é uma vida louca? Boa! Olha, eu sou uma vida louca porque eu sou uma inconformada. Né? Eu não aceito menos do que eu mereço, não aceito ficar ali na zona de conforto, porque uma meta que eu criei para mim é fazer sempre coisa diferente, toda semana. A gente tem que fazer uma coisa diferente. Ir num restaurante diferente, experimentar uma coisa que nunca experimentou. Teve uma vez que eu estava com uma amiga mais louca que eu, e aí a gente falava assim, o que a gente vai fazer? Ela falou, vamos fazer um com arco e flecha. Aí a gente foi uma semana fazer um com arco e flecha. Aí na outra semana, e agora? Agora vamos andar de wake. Vamos andar de wakeboard. E aí a gente brincou, falou assim, não é só a gente brinca que tem que ter uma vida instagramável, né? Pra ficar melhor pro Instagram, mas não é só sobre isso, é ter uma vida incrível para nós mesmo, no mundo offline também. Então, a vida louca é sobre isso, é garantir essa vida incrível, cheia de experiências. Inconformada com a mesmice. Exatamente. Agradeço demais sua participação, sua presença, muito obrigado de verdade. Obrigado pelos presentes. Eu sou um cara que gosto de ler, então certamente lerei. E assim, me conta depois. Conto, claro. Eu vou olhar sob a ótica do TDAH e eu vou te dizer, é só traduzir pro TDAH, brincadeira, tá? Já quero. Boa. E se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Esse episódio aqui, ele traz uma conotação legal, que é muitas pessoas elas têm um problema da procrastinação e essa procrastinação acaba atrasando a nossa vida de alguma maneira e talvez a produtividade possa ser o caminho que vai te levar para um lugar onde você consiga fazer as tuas melhores escolhas e melhores entregas também. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Aqui embaixo estão os contatos da Tati e até a próxima. Tati, de novo, muito obrigado e tchau. Eu que agradeço. Dá um tchauzinho ali, ó. Tchau. Foi. Valeu, pessoal. Valeu. Aí. Ufa! Tati, a mulher da metodologia. Tem que ser palestrante mesmo.